Está começando mais um Conexões, o espaço onde histórias se cruzam e inspiram. E hoje a gente vai falar de algo que transforma não só sorrisos, mas também carreiras, a odontologia estética. E no programa de hoje da Conexões estaremos recebendo ele, que é referência nacional, o Dr. Rui Teicher. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rose. Obrigado, Paulo. É realmente uma alegria estar aqui, uma alegria enorme estar aqui, contribuindo para o sucesso do programa Conexões, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos a sua presença. Agradecemos, é uma honra enorme estar recebendo o senhor aqui. E, Dr. Rui, o senhor é formado, graduado pela UFPL, tem diversas especializações em prótese dentária, estética, implantodontia, que eu conheço muito bem, e ainda atua no corpo clínico da Brigada Militar e é doutor pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, o senhor nos conta, assim, como essa profissão multifacetada, essa sua trajetória maravilhosa, influenciou para a sua visão com relação ao sorriso, a sua avaliação para fazer um sorriso perfeito. Muito interessante, Rose, essa tua pergunta. Eu acredito, assim, eu colocaria aqui em 3 palavras, assim, eu acredito que isso reflete, essa trajetória se reflete em 3 palavras: ciência, disciplina e arte. Eu vejo que desde a minha formação inicial na UFPEL, que me deu uma base técnica muito sólida, a passagem pelas 3 especialidades, né? Então fiz a especialidade de prótese, de implantodontia, de odontologia estética, que me permitiu ter essa visão global, né? E dessa íntima relação entre estética e função. A brigada, né? Que ela me ensinou esse cuidado, essa disciplina, esse bem-querer, o bem-cuidar ao próximo, é fundamental nos dias de hoje, né? E tem muita relação com a minha prática clínica, com a filosofia de tratamento centrado no paciente. E o doutorado na PUC, que me permitiu ter, eu acho que esse crivo, essa base científica, que hoje um dos maiores desafios e isso ele representou o doutorado para mim, conseguir ter acesso a fontes de conhecimento confiável, né? Então hoje a gente vê muito ruído por aí. E onde é que a gente filtra, onde é que a gente busca? Então essa maturidade científica eu acho que foi culminada com o doutorado. Perfeito. Em que momento gerou esse interesse em transformar essa ciência realmente em saúde e um propósito de vida? Paulo, tem uma história muito bacana disso, a escolha pela odontologia estética, pela reabilitação oral. Eu, quando fiz a graduação, eu queria fazer ortodontia, né? Alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, a principal referência em odontologia estética naquele momento era a ortodontia e era meu sonho trabalhar com estética desde a graduação. Mas eu comecei a minha carreira no Exército, né? E eu me lembro de uma vez que eu estava atendendo, um militar me chamou a atenção, eu estava na tropa, eu era dentista de tropa, aqui no 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, aqui em Porto Alegre, e um rapaz tímido, os outros faziam bullying com ele tinha uma coisa estranha, assim, me chamou a atenção aquele rapaz, e num atendimento dele, chamei ele para ser atendido, eu levei um susto, ele não tinha um incisivo central. Mas cara, o que aconteceu? Ele caiu quando criança, perdeu o dente. Então muito daquela timidez dele vinha daquilo ali, ele não tinha um incisivo central. E eu, mas espera aí, vamos fazer alguma coisa aqui. Eu lembro que eu levei material próprio, fizemos uma prótese adesiva de uma maneira rápida, assim. Isso foi numa quinta-feira, quarta, quinta-feira. Na outra semana a gente ia fazer uma revisão para ver como é que tinha ficado aquela prótese adesiva provisória, uma coisinha. Aí ele sentou na cadeira, olhou para mim e começou a chorar. Me disse, doutor, e era tenente, né? Eu chamava tenente. Esse fim de semana saí e fiquei com uma guria.
Então aquilo, o impacto, a simplicidade, assim, um trabalho simples, uma prótese adesiva, impactou profundamente a vida. E eu acompanhei a evolução dele naquele momento, né? Ele mudou a personalidade, mudou o jeito de ser com os amigos, então eu pude ver a evolução e eu escolhi aquilo ali para mim. Puxa, eu quero fazer isso, eu quero ir além da técnica. É gostoso trabalhar com odontologia, a gente está sempre evoluindo em termos de técnica, de precisão, mas esse impacto de realmente mudar a vida das pessoas através do sorriso foi o que me cativou. E ali começa essa odisseia, né? Aquele caminho não era tão fácil como hoje. Hoje a odontologia estética é fácil, né? Previsível, tem muitos cursos, talvez até demais, né? E naquela época a gente precisava construir esse conhecimento e eu precisei rodar por essas 3 especialidades para ter esse conhecimento amplo, né? Reabilitações estéticas, né? Que varia muito hoje nesse sentido. Nossa, doutora, agora eu fiquei chocada, porque essa história também, eu cheguei no consultório, esse é só um spoilerzinho aqui da nossa história, né, com o doutor. Eu cheguei no consultório com o dente quebrado, foi nosso primeiro contato, que estava quebrado meu dente. Nossa, eu só fui lá para arrumar aquele dente e a gente fez um trabalho completo. A revolução. Uma revolução. E o quanto isso influencia também na parte, não só a parte estética, mas também da autoconfiança, autoestima. Todo o processo pessoal é transformado através de um sorriso. Exatamente. Isso é extremamente impactante, né? Ainda mais quando a gente consegue trazer a essência do paciente, a essência de um sorriso com personalidade, de um sorriso com individualidade. Isso foi uma outra coisa, né? Eu acho que essa odisseia odontológica que eu tive ao longo desses anos de ser pioneiro, né, descobrir e ter que criar tantas coisas, né, ela permitiu ter essa visão, um tratamento centrado no paciente, sabe? O que é importante para ele? Como é que a gente vai construir um sorriso que reflita realmente personalidade, né? Fugir daquele padrão estándar, daquele, né, a forma do sucesso é simplesmente construir um sorriso bonito e vai replicando aquele sorriso independente de sexo, de idade, de forma do rosto, que é o que incomoda muito a gente ver isso, né? O brasileiro, ele tem muito essa cultura, não adianta ser bonito, tem que ter nascido bonito, né? O brasileiro, não, ela é linda loira, mas não é loira natural. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Mas eu acho que isso reflete em uma das experiências, quando eu apresentei a técnica do SSI Smile no exterior, isso ficou muito evidente, né? O conceito de natural beauty, né? Na beleza natural. E isso o brasileiro, ele é muito exigente. E eu acho que aí vem muito da cirurgia plástica ser referência mundial, da odontologia estética ser referência mundial, por essa imposição do brasileiro cultural de construção de sorrisos e de beleza natural, né? Isso é bastante interessante. Doutor, aproveitando esse gancho aí do SSI Smile, que é um projeto fantástico, né? Que é a sua criação, e eu conheço um pouquinho já tive, né, um prazer, mas eu gostaria que o senhor falasse, então, aqui para a gente, né, e para os telespectadores também, como funciona? Como que funciona? Qual é o objetivo do SSI Smile? Sim, o SSI Smile, ele surge justamente dessa minha inconformação, né, de não aceitação com os padrões standard, né? Então eu pego fórmulas universais, padrões, proporções e saio aplicando indistinto, né, para todo mundo. Isso não me agradava. A partir daí, então, a partir de experiências clínicas e de uma base científica bastante sólida, surge a escala e processo para a escolha de dentes. Um sistema que me ajudava a planejar sorrisos para dentadura, né? Próteses totais. O que é prótese total? É a perda de todos os referenciais estéticos e funcionais. Então aquilo ali é realmente se construir um dente, né? Um protocolo, uma dentadura muito desafiador. Isso começou a dar muito certo, começamos a ter muito sucesso. Isso foi evoluindo e sendo aplicado para todo tipo de reabilitação oral, principalmente facetas de porcelana, né? Que hoje é
a principal busca, né? E a necessidade de dar naturalidade para esse tipo. Toda aquela base científica que criou a escala e processo para a escolha de dentes deu origem ao SSA. E o que é o SSA? Ele é transformar os critérios subjetivos da odontologia estética, isso é uma parte bem técnica, né? Eu tenho os critérios objetivos, que é a receita de bolo, replica, dá certo, replica, dá certo. Mas não é para todo o rosto, não é para todo mundo. Então, e o que acontecia? Esses critérios subjetivos, eles ficavam relegados única e exclusivamente ao cirurgião dentista escolher os critérios subjetivos. Desculpa, só o dentista escolhia os critérios subjetivos. Ele decidia o sorriso e apresentava para o paciente. O paciente gostei, gostei. O que o SSA faz? Ele transforma ele torna possível mensurar esses critérios subjetivos, e torna eles praticamente critérios objetivos, e o profissional, juntamente com o paciente, vai escolher as variações de tamanho, as variações de forma e como esses dentes vão se arranjar entre si. Então, a partir dessa escolha em conjunto, você consegue ressaltar a essência, a naturalidade e o que o paciente quer para ele em termos de sorriso. Eu acho que esse que é o grande diferencial do SSA Smile. Você tocou num ponto bem importante quando se fala de padrão, né? Na parte da moda, da estética, enfim, eu trabalho com misses, né, e modelos. Existe um padrão, um biotipo que tu consegue canalizar essas informações através da sua estrutura? Existe um trabalho, até para quem está nos assistindo, ter realmente esse interesse, saber como é que é o trabalho, do seu trabalho, no caso? Muito interessante essa pergunta, Paulo, porque ela reflete justamente essa preocupação, né? O que eu imagino assim, e o que quando se planeja dentro dessa filosofia de tratamento, eu preciso buscar a melhor harmonia dentofacial. Qual é que é o impacto que aquele conjunto de dentes vai exercer na face do paciente? Então, as variações de tamanho, eu inicio normalmente pelo tamanho. Qual é o impacto que as variações de tamanho, seja em largura, seja em altura, comprimento dentário, vão exercer nessa face? Primeiro aspecto a ser avaliado. E aí que vem fugir do padrão pré-estabelecido não, para esse paciente, a forma, por exemplo, as formas dentárias como é que é? Rosto redondo, dente redondo. Rosto quadrado, dente quadrado. Mas aí vieram inúmeros autores que mostravam que a beleza estava justamente na dicotomia entre forma da face e forma dos dentes. Então, o redondo fica... E começa a misturar. E o que eu proponho? Vamos testar. Vamos avaliar o impacto que as variações vão exercer na face do paciente. E com isso eu consigo ter a certeza do melhor sorriso. Eu esgotei as possibilidades de tamanho, esgotei as possibilidades de forma, e aí vamos ver como eles vão se alinhar e se arranjar entre si, esses dentes. Então, essa que é o conceito, né, que eu preconizo sempre. A harmonia, qual é a melhor harmonia dentofacial, independente de conceitos pré-estabelecidos. Eu preciso da base científica, preciso do que a literatura me diz, chega a um ponto que junto com o paciente começa a surgir dúvida, aí a ciência, você tem que ter a cancha, né, a base científica, dizer não, é por aqui que nós vamos. Mas testar todas as variações de forma, todas as variações de tamanho são muito importantes. Doutor, e aproveitando esse gancho, então, hoje em dia, eu acho que para quem trabalha com a imagem, principalmente quem trabalha com TV e cinema, acredito que já virou quase que uma exigência ter um sorriso lindo, perfeito, mas também buscar sempre o natural. Que essa é uma das coisas que eu agradeço imensamente, já vou dizer, por nossas inúmeras brigas, enquanto eu queria um dente branco, o senhor sempre nos passou essa ideia de que não, sempre precisa um dente natural. Então, me diz, qual é o impacto das lentes de contato, né, dentais
aí que a gente vê nas telas aí de cinema, TV, tanto aqui quanto Hollywood, que é hoje muito utilizado, e que também eu acho que é uma coisa que o senhor tem um bom conhecimento sobre isso. Sim, boa. Que funciona. O que é muito interessante trazer essa questão, né, Rose, da íntima relação das telas com o sorriso, porque a origem das lentes de contato, ela começa em Hollywood, lá na década de 30, onde o Dr. Charles Pincus, ele fixava facetas provisórias com adesivos para dentaduras, então faziam os takes de close, faziam as imagens, e ao final do dia elas eram removidas, porque a gente não tinha um sistema adesivo eficiente, né? Então essa íntima relação das telas, do cinema com a odontologia estética é muito gritante, né? Mas o que continua hoje? E aí vem essa característica bem que tu colocastes. O impacto que o sorriso pode exercer no sucesso numa carreira profissional é fundamental. Porém, ele precisa refletir personalidade, individualidade. Se eu tenho um sorriso muito padrão, muito branco, muito alinhado, sorriso perfeito, mas sem naturalidade, opa, algo está passando ali. E aí a gente inverte a questão. Ele deixa de ser um diferencial que vai impactar positivamente, ele deixa de ser um diferencial e passa a ser um problema. Ele passa... Então, o luxo, o sucesso de hoje é a naturalidade. Isso que eu ia te perguntar, doutor, qual o time para identificar até que momento isso é estético e até que momento isso passa a ser um exagero? Boa pergunta. Eu colocaria assim, no momento que eu começo a invadir função, estética e a individualidade do paciente, né? No momento que você começa a invadir esses três requisitos, eu acho que seria um limite da odontologia estética, né? Começa a ter problemas fonéticos, começa a ter problema de função, um volume exagerado e algo que a gente vê muito hoje, né? Sorriso artificial, ou seja, o sorriso é maior do que o personagem, ele apaga o personagem, a gente só vê o sorriso, né? Doutor, e como uma pessoa que hoje quer começar, eu quero mudar meu sorriso, eu não sei o que eu faço, eu vou marcar uma consulta com o Dr. Rui. Qual é o primeiro passo a ser feito nesse momento para fazer um planejamento para um sorriso global? E boa pergunta, Rose. Eu acho assim, ó, que a primeira pergunta que vem em mente, assim, o primeiro passo, bom, a gente teria dois passos assim. A pessoa perguntar quem eu quero ser, né? O que eu quero construir. Isso já começa ali uma parte de filosófica de entender personalidade, mas também de uma parte prática, né? Então, o que a gente faz numa primeira consulta? A gente vai fazer uma sequência de fotos. Em cima dessas fotos, a gente roda o SSI Smile, que eu digo, né? Então a gente vai avaliar no bidimensional, em 2 dimensões, todas as opções de tamanho, todas as opções de forma, e vamos decidir em conjunto com o paciente. O que ele quer para ele? Por exemplo, se eu fosse pelos meios convencionais, aí vem um caso que eu me lembro muito bem, a gente começa a falar com o paciente, ele diz, não, puxa vida, não, eu não quero nada que chame muito atenção, eu quero uma coisa discreta, eu quero... Tá, fizemos as variações de tamanho e ele ficou fantástico com o tamanho grande. Coisa que a gente nunca pensaria em tentar o grande, tendo em vista o que ele tinha dito originalmente. Disse, não. Mas quando nós dois estávamos avaliando na tela, ele disse, não, mas espera aí. E avaliava o médio, e o tamanho grande, impactante. Uau! Mudou totalmente. Depois do bidimensional, aí se transforma no tridimensional. Esse tridimensional ele vai ser simulado em boca. A gente faz uma simulação, uma consulta muito gostosa, que é o test drive, né? Que a gente simula os resultados, faz o diagnóstico dinâmico, faz os vídeos, faz as fotos. É algo muito gostoso de se fazer.
E aí se começa as pequenas correções, alinhamento, arranjo, como é que a gente vai fazer essa construção de sorriso. Mas isso eu também já aprendi, né? A questão, às vezes a gente olha o modelo de gesso assim, puxa, tá estranho, ou tá lindo demais, vai para a boca, assim, tá estranho no modelo, vai para a boca, uau, né? Tem aquele efeito uau. E eu brinco com o paciente, vamos ver, deu o efeito uau. E a gente vê isso. A gente vai mostrar né? essa cena, doutor, esse efeito uau na minha boca no dia que a gente viu, que eu recebi, né? Fantástico. E doutor, tu comentou de um exemplo de uma pessoa, né, no dia a dia. Traz um exemplo de um artista que foi também uma história emocionante de transformação, que tu vivenciou aí nos teus atendimentos. Tem uma história muito legal de uma das nossas primeiras modelos que a gente... Bom, a mais emocionante de todos está aqui, né? A Rose, que a carreira dela é realmente brilhante, né? Um foguete em ascensão, né, Rose? Isso aí. E a gente vê o impacto que ele teve, né? Total. Mas antes dela teve uma modelo que foi uma questão assim, porque até pelo modelo, da maneira que se desenrolou tudo. O que a gente fez? Nesse dia do test drive, a gente faz primeiro, normal ou inverte, mas casualmente no dia dela eu fiz o vídeo, a gente fez o vídeo, diagnóstico dinâmico, larguei o celular, eu virei, fui pegar a máquina, montar o estúdio, montar o flash. Quando eu voltei para tirar as fotos, ela estava com o meu celular na mão, olhando o vídeo dela e debulhando em lágrimas, né? Então, quando ela fez aquele diagnóstico dinâmico, ela se olhou, ela se viu. Né? O que ficou evidente para nós? E palavras dela, que ela usou uma palavra muito forte. Ela se reencontrou na personalidade dela. Né? No momento que ela se viu, esse momento assim, de realmente emocionante, quando o paciente se reencontra, o objetivo foi atingido. Né? Ressaltamos a personalidade, ou mesmo criar novas personalidades. Mas no caso dela, foi muito forte isso que ela falou. Eu me reencontrei, eu me achei novamente. Conseguimos trazer para o sorriso a essência dela. Bom, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas ainda assim, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para quem gostaria de transformar o sorriso, gostaria de transformar, com certeza, toda a sua vida, que eu acredito muito nisso. A gente teve, né, essa situação que foi de aumento da minha coroa, né? Isso. A gente fez uma cirurgia para aumentar, que é uma coisa que eu jamais teria pensado, né? O meu dente era pequenininho e eu sempre fui muito brincalhona, sempre fui assim, sorridente. Porém, isso é uma das coisas que me marcou muito, doutor. Então, por isso eu gostaria, assim, o senhor disse assim, primeira vez, Rose, tu é uma mulher, mas tu tem um sorriso de menina. E para te conseguir subir esses degraus aí na tua carreira, precisa aparecer essa mulher que tem aí dentro. Então, foi a partir daí que a gente fez todo aquele estudo para fazer, né, foi uma cirurgia, foi um processo bem demorado, mas que valeu muito a pena. E está aqui o resultado, e hoje eu sou muito grata ao senhor por ter me dado todo esse apoio. Porém, então, gostaria que o senhor falasse isso para as pessoas de casa, né? O que elas... Dá um conselho, assim, porque eu tinha muito medo de mudar. Porque é muito novo pra gente. E eu confiei e vi que a gente entregar primeiramente, né? Isso já eu vou dizer, né? Escolher um bom profissional. Mas chegamos no Dr. Rui, que é um profissional de excelência. Qual o conselho dela? Para essa pessoa que está chegando no senhor hoje? Olha, Rose, você até me desconcentra, né? Porque é realmente emocionante esse relato. A gente tem uma relação, né, muito profissional, e te ver agora profissionalmente, numa relação de amizade, uma relação profissional. E justamente é isso que se trata a odontologia estética, né? Quando a gente vê o impacto que ela
causa na vida das pessoas, então realmente é uma alegria muito grande estar te vendo assim. Mas vamos responder a tua pergunta. O que seria assim, ó? Eu acho que isso é bastante interessante e você vê que a questão do tratamento centrado no paciente, né, o saber captar os anseios, as necessidades do paciente, como isso vai impactar. Então, e começa com aquela pergunta, quem eu quero ser? O que a gente vai construir a partir daqui? Então, é uma responsabilidade muito grande você mexer no sorriso de uma pessoa. É a maneira que essa pessoa quer ser vista, quer ser lembrada no mundo. Né? É o momento que tu escolhe como é que você vai ser visto e lembrado, né? Como é que vai ser a tua relação com o mundo dali para frente. E o teu caso é um caso muito interessante, que alguns pacientes já passaram por mim com essa situação. Né? Então, um sorriso pequeno, com dentes de formas redondas, quer o teu. Então, o que caracteriza isso? Quase um sorriso infantil, que para alguns pacientes é muito interessante. Por exemplo, eu tive uma paciente, uma influencer, ela é halterofilista, né? Compete, grande, alta, grande, forte, muito bonita de rosto e tinha os dentes pequenininhos, redondinhos. O que ela veio no consultório pedir? Um sorrisão impactante, eu quero. Quando a gente simulou, a gente fez o test drive nela, o que a gente viu? Ela era só mais um mulherão. A gente estava quebrando justamente a essência dela, que era aquela dicotomia entre o tamanho dela e o sorriso delicadinho. Então o que a gente fez? No caso dela, a gente manteve o sorriso pequeno, manteve o sorriso com formas arredondadas, e essa dicotomia entre quem ela era e o sorriso dela fez toda a diferença na carreira dela. E é o mesmo caso teu, né? O teu a gente tinha o inverso, eu queria um sorriso impactante, maior, que iluminasse ainda mais esse rosto. E foi o que a gente construiu. Então, a partir das variações de tamanho, a gente observou, no teu caso, que a diferença entre a estética branca e a estética vermelha, a estética da gengiva, a gente precisava trabalhar nisso. Rodamos o SSA e tá aí, brilhando. E ficou muito claro, acho que na nossa conversa, Rui, que tu também trata o ser humano antes do propriamente a parte odontológica. E isso é muito rico, né? Eu que trabalho com pessoas, ver profissionais assim que realmente têm esse propósito. Então, parabéns realmente pelo teu trabalho, parabéns pelas transformações que tu faz na vida das pessoas e continue esse legado, elevando essa mensagem o mundo afora. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigada, Dr. Rui. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Conectar ciência, arte e autoestima é muito especial. Até o próximo Conexões. Conectar vai além somente de desenvolver, é transformar. Agradecer ao Dr. Rui, agradecer a cada um de vocês por ter participado desse programa e nos vemos na próxima quinta, às 22 horas.